Lindezas, bem-vindos ao Tato Júris, eu sou o João e vou te falar, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum resumo como este aqui, falando da parte 2 do Regimento Interno da Câmara de São Paulo. E hoje falaremos que as funções dos membros da mesa da Câmara vão se encerrar, cessarão somente em alguns casos específicos, como morte, aí não tem o que fazer mesmo, né? Mas também temos renúncia, destituição e a perda do mandato. Sei que parece redundante e vai ficar ainda pior. Então se ajeita, fica confortável e vamos ver alguns detalhes entre eles. A renúncia, ela tem que ser feita por escrito e ela é entendida como uma espécie de abandono de direito por seu titular, ou seja, parte da própria pessoa. É ela que não quer mais aquela função, aquele cargo, aquela vida, ok? E ela passa a ser irretratável, ou seja, não tem mais volta, depois de comunicada ao presidente da Câmara e lida em plenário. Tem que ser essas duas coisas em conjunto. E pode acontecer também de uma renúncia coletiva, ou seja, todos os membros da Câmara, presidente, vice-presidente, secretários, toda aquela galera que a gente viu no vídeo anterior, decida renunciar. Nestes casos, vai ser enviado também um ofício para o plenário, ok? Já a destituição, ela é entendida como uma espécie de demissão. É demitir alguém. Se é demitir alguém, quer dizer que ela parte de outra pessoa e vai ocorrer nos casos de negligência, omissão ou desvio das funções. Então, por exemplo, o vereador faz algo que não deve em cima das suas funções, ele é denunciado e aí alguém vai analisar e vai falar, realmente, você fez coisa errada, tá fora. Vejam que não partiu da pessoa querer sair, mas foi alguém que tirou ele, foi alguém que o demitiu, foi alguém que o destituiu, ok? E em casos específicos em que ocorra a destituição automática, tal destituição tem que ser declarada por via judicial e ela não depende, ela independe de formalização regimental, de nenhuma. Por que que não depende? Porque está escrito no regimento, simples assim. Já a perda de mandato, ela também acontece de outra pessoa, só que ela vem de competência da mesa, é a exclusividade. E atenção, essa competência da mesa faz parte das funções do setor legislativo da mesa da Câmara, porque existe também as funções do setor administrativo da Câmara. Então algumas questões brincam com esse tipo de coisa, trocando a situação, colocando, por exemplo, faz parte das funções administrativas da mesa da Câmara decretar perda de mandato. Errado, não é administrativa, é legislativa. Tem esse tipo de peguinha sim, tá bom? E ela acontece em sua maioria caso alguém realize os atos proibidos não no regimento interno, mas atos proibidos na LOM, na Lei Orgânica Municipal. Então o regimento interno vai trazer, vai misturar, vai juntar, vai complementar a Lei Orgânica do município. Então, caso você esteja estudando para algum concurso da prefeitura que exige o conhecimento dessas duas leis, é bom estudar com uma do lado da outra, porque uma vai complementar a outra. E alguns exemplos são morar em outra cidade sem autorização, a própria morte, a própria renúncia que nós vimos anteriormente. Então, morte e renúncia, ao mesmo tempo que são tópicos, são também exemplos. Ah, mas isso não faz sentido. Eu sei. Legislação como um todo, leis, decretos, regimentos foram feitos para não fazer sentido. E ainda pior, lindezas. Mas temos também outro exemplo que é por decretação da Justiça Eleitoral. Caso a pessoa venha realizar um destes 4 itens, sofrerá a perda do mandato, ok? E lindezas, tudo isso a gente encontra lá no artigo 6º do Regimento Interno da Câmara. E veja que aqui, estes itens aparecem como tópicos: morte, renúncia, destituição e perda. Porém, lá no artigo 126, lá para baixo, lá na frente, colocam ali a morte e a renúncia como exemplos de perda de mandato. Então, no artigo 6º, morte e renúncia, tópicos. Já no artigo 126, morte e renúncia são exemplos, situações, ok? Agora, prestem atenção porque vai vir aqui um monte de embaralho de artigos, não só do regimento interno, mas também da lei orgânica. Vamos lá. Seguindo, a renúncia vai aparecer também lá no artigo 30 do regimento interno. Mas além do artigo 30, tem também o 128.
Já a parte da destituição está lá no artigo 31. Até aqui, todos do regimento interno da Câmara de São Paulo. Ok. Já a perda do mandato vem no artigo 126, no artigo 13 e no artigo 125. O artigo 13, coloquei ali, prestem atenção no inciso 2. Tem também coisas do setor administrativo, como eu disse anteriormente, ok? Já o 125, ali, ele vem e fala do artigo 17 da lei orgânica. Então, você tem que ir lá na lei orgânica, pegar o artigo 17 e ver que existem dois subtópicos. Tópico: o vereador não poderá. Inciso 1, expedição do diploma. Inciso 2, posse. Duas situações. E vejam que eu coloquei uma linha em cada. As questões invertem essas alíneas. Por exemplo, questão diz: o vereador não poderá, desde a expedição do diploma, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo em qualquer nível. Errado, não é a partir da expedição do diploma, e sim da posse. E isso é complicado porque você lê a lei, você lê os artigos e lembra que existe sim a proibição de ser titular, beleza. Só que às vezes você pode se esquecer e confundir. Em vez de lembrar que é da posse, pode confundir que é a partir da expedição do diploma. Então ter essa troca é comum e é uma baita sacanagem. Justamente porque ambas existem, porém trocar uma palavrinha em uma situação muda tudo, ok? Porém, não paramos por aqui. Não, dá para piorar. Além do 17, tem também o 18. O problema é que o 125 do regimento interno cita apenas o 17. Mas se a gente parar para ler, o 18 também fala da mesma coisa, que é a perda do mandato. Mas em vez de o pessoal colocar tudo num pacote só, não, eles querem complicar ainda mais a nossa vida, beleza? Ok até aqui? Se sim, se não, deixe nos comentários. Mas ainda temos mais coisas? Sim, temos que no 126, além da perda da renúncia, tem ali fixar residência fora do município. É um outro detalhe, colocando ainda mais casos que levem à perda do mandato. Mas lindezas, todos estes aqui estão na sua maioria falando tanto dos membros da mesa como um todo, quanto dos vereadores. Porém, quando se trata do prefeito, a coisa fica um pouco mais específica. Tá? Até porque o prefeito vai ter que enfrentar crimes comuns e os crimes de responsabilidade, coisas que os vereadores e os outros membros da mesa não enfrentarão, ok? E o que são crimes comuns e crimes de responsabilidade? Os crimes comuns são praticamente aqueles listados no Código Penal: matar, roubar, prevaricar. Já os crimes de responsabilidade, eles são muito mais específicos, tanto que eles são listados em um decreto específico. E alguns desses crimes de responsabilidade são apropriar-se de bens públicos ou desviar verbas públicas. Então, uma coisa é pegar para si, apropriar-se, outra coisa é desviar. Esse dinheiro era para ir para a educação, eu vou mandar para a segurança. Pô, mas está ajudando do mesmo jeito. Se não seguia certas formalidades, certas burocracias, foi desvio de verba. E isso não pode acontecer. Até porque, se era para a saúde e para a educação, aquele postinho, aquela escola vai ficar no prejuízo, beleza? Temos aqui o tal do decreto, temos ali, ó, que são responsabilidades dos prefeitos. E veja que está no plural. Isso quer dizer que este decreto não é especificamente e exclusivamente para o prefeito de São Paulo. Não, isso aqui serve para todos os prefeitos. É uma questão comum para todas as cidades, beleza? Então, seguindo, agora que sabemos a diferença entre eles, veremos que o prefeito, quando cometer um crime comum ou um crime de responsabilidade, ele será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. E lindezas, aqui a palavra Estado está fazendo referência à federação, à União, e não ao Estado de São Paulo, ao Estado de Rio de Janeiro, ao Estado do Acre. Não, até porque o próprio regimento vem e complementa dizendo: de acordo com os termos da legislação federal, não é nos termos da legislação estadual, muito menos municipal, ok? Elementos sutis na interpretação. Mas também o prefeito vai ter que responder por infrações político-administrativas. E nestes casos, ele será processado e julgado pela Câmara Municipal. Aqui já começam as grandes diferenças. Primeiro, que crime é uma coisa, infração é uma outra. Infração é uma situação muito mais leve, muito mais branda. E temos também a questão do tribunal e da Câmara. Este último, a Câmara vai ter que mandar todas as suas decisões de forma motivada. Então, olha só, prefeito, você se deu mal pelo motivo A,
B e C, e por isso você será cassado, você perderá seu mandato por cassação. Por que cassação ali está com um asterisco? Vai ter uma observação importante. Mas note, teve motivação A, B e C. Não pode simplesmente chegar e falar, olha só, prefeito, você foi cassado. Tá, mas por quê? Não, você foi. Ah, mas me explica por quê. Não, você foi. Isso não pode acontecer. Tem que ter os motivos. E claro, tudo que tiver envolvido ali a Câmara Municipal vai estar incluído também o contraditório e a ampla defesa. Não que nas questões de crime comum e de responsabilidade não estejam, mas como estamos focados aqui no regimento interno, o regimento interno vem e traz de forma específica tal segurança de contraditório e da ampla defesa, ok? Mas atenção, essas infrações político-administrativas são estabelecidas também na lei orgânica do município. Então já é o segundo item que vai misturar regimento interno com lei orgânica, ok? E aqui temos alguns exemplos, como residir fora do município sem autorização, ser titular de mais de um cargo eletivo, como já vimos anteriormente, mas temos também um outro, que é não prestar contas em viagem e emissão. Nestes casos, a pena será de cassação. Olha o asterisco entrando em ação. Porém, contudo, entretanto, todavia, caso ele seja condenado por um crime e tenha sentença transitada em julgado ali pela legislação federal, a Câmara não tem outra escolha senão decretar a perda do mandato por extinção e não por cassação. Então, por mais que ela seja limitada à cassação, essa é a regra. Há exceções, sim. Nessas exceções, a perda será por extinção. Então, primeiro, o prefeito comete um crime, depois o Tribunal de Justiça da União, do Estado, da Federação o condena, e aí a Câmara vem e fala, pô, o cara foi preso, o que a gente vai fazer? Declara a sua perda, mas não por cassação, e sim por extinção, ok? Tá, mas tem o crime, tem a infração. Como é que as pessoas sabem disso? Como é que a Câmara fica sabendo disso? Por meio de uma denúncia. E essa denúncia pode ser feita pelos vereadores, por partidos políticos ou por qualquer pessoa eleitora que more na cidade, qualquer munícipe eleitor. E isso é importante porque aqui pressupõe dois requisitos. Primeiro, morar na cidade. E segundo, poder votar. E nesse poder de votar, a idade ali, mais 18 menos 70. Ah, eu tenho 16, eu posso votar. Exatamente, você pode, você não é obrigado. Ah, eu tenho 71, eu posso votar. Sim, você pode, não é obrigado. Aqui eu coloquei as idades obrigatórias. Mas o importante é morar na cidade e poder votar, ok? E lindezas, tudo isso está lá no 389, falando ali do que vai ser processado e julgado pelo tribunal, e no 390, o que vai ser julgado e processado pela Câmara. Mas vejam que no 390 vem o artigo 73, não do regimento, mas da lei orgânica. E esse artigo 73 vem e traz outros dois artigos, 59 e 66. Sempre piorando. Então vamos ver um pouquinho desses dois. O 59 também traz ali desde a posse, e o 66 traz a questão da missão, que caso ele tenha que viajar, ele tem que prestar contas, ele tem que fazer um roteiro dizendo eu vou passar pela cidade ABC e nessas cidades eu vou visitar isso e aquilo. A previsão de custos é tanto. E isso tudo tem que ser informado e publicado no Diário Oficial do município em até 10 dias depois do seu retorno. Caso ele não faça isso, vai estar infringindo, vai estar cometendo atos que possam levá-lo à cassação. E observação importante, isso que eu trago para vocês é um resumo. Vejam, existe inciso 2, ou seja, existe o inciso 1, existe a linha B, existem muitas outras coisas. Então, não fiquem presos nestes resumos, tentem ler toda a lei, ok? Mas não paramos por aqui. Seguimos e vemos que no 391 do regimento é previsto ali a perda por extinção nos casos do artigo 74 da lei orgânica. Então a gente volta lá para a lei orgânica no artigo 74, não no 73, ok? Então, lindezas, notem que no artigo 73 da lei orgânica, a Câmara pune com cassação. No 74, pune com extinção, beleza? Se tá beleza mesmo, vamos aqui fazer 7 exercícios, então pause o seu vídeo, tente resolver sozinho, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Aqui está misturando a lei orgânica com o regimento e está pedindo a alternativa correta. A alternativa A está errada porque não é unicamente.
e sim somente. E além disso, não está colocando ali a morte. Faltou o falecimento. A letra B está errada porque o vereador pode sim perder o seu mandato em caso de renúncia. Lembre que renúncia deixa de ser tópico e passa a ser um exemplo de perda de mandato. Já a letra C não é salvo por exorbitar. Salvo é uma exceção e não exorbitar função é também umas causas de destituição. Faz parte, ok? Já a D não é insuscetível, é passível, ou seja, é algo que causa sim a destituição. É possível e não insuscetível. Portanto, a alternativa correta, letra E. A destituição automática do cargo da mesa é declarada por via judicial e não depende de formalização regimental. Certo? Ok? Seguindo para a segunda questão, mesma coisa, comentários e anotações em 3, 2, 1. Essa aqui agora pede a incorreta. De lindezas, a letra C está errada, porque na renúncia coletiva não vai ser levado para o conhecimento da Câmara, e sim para o conhecimento do plenário. E vejam que, nesse tipo de questão, se você já encontrar o erro, você não precisa necessariamente ter conhecimento das outras alternativas. Suponha que todas elas falem de outras coisas. Se você se lembrar bem deste caso de renúncia, você já consegue matar a questão. Portanto, alternativa correta, letra C. Ok? Seguindo então para a terceira questão, comentários e anotações em 3, 2, 1. Lindezas, aqui ó, não é por cassação, é por extinção, ok? Até porque está falando da condenação criminal. Nestes casos, a mesa vai declarar a perda por extinção. Portanto, alternativa errada. Bate bastante nessa tecla durante a explicação. Já a quarta questão, mesma coisa, comentários e anotações em 3, 2, 1. Lindezas, essa aqui está correta, não tem o que mudar. E atenção, ela mistura, sim, lei orgânica e regimento interno. Ela mistura o texto das duas, mas está certa. Se no regimento PEG diz, será punido de acordo com o artigo X da LOM, o texto está colocando este artigo X. Então, por isso que é a mistura dos dois. Fechou? Sendo assim, a alternativa está correta. Seguindo então para a quinta questão, mesma coisa, comentários e anotações em 3, 2, 1. Lindezas, aqui nós temos dois erros. Primeiro que morar em outro município não é crime de responsabilidade, é uma infração político-administrativa. E segundo que a perda do mandato nestes casos não será por extinção, e sim por cassação. Ok? Portanto, a alternativa errada. Já a sexta questão, comentários e anotações em 3, 2, 1. Aqui está falando que é passível de perda de mandato aquele que exorbite as funções. Exorbitar as funções, as atribuições, não é passível de perda de mandato, mas sim de destituição. Por isso que a alternativa está errada. E agora a sétima e última questão, também com comentários e anotações em 3, 2, 1. Também está errada. Este textinho é levemente parecido com uma das questões anteriores, porém os detalhes aqui são: é sim função da Câmara analisar esse tipo de coisa e não do plenário. Beleza? Por isso que a questão também está errada. E lindezas, ficamos por aqui. Lembrando que este material está no link do primeiro comentário fixado. E não se esqueça de deixar a sua opinião, a sua sugestão de resumo e também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!